De onde viemos? É uma pergunta que ecoa através dos tempos, um mistério profundo que continua a fascinar-nos. A história da criação, como contada no Gênesis, oferece uma narrativa convincente. Fala de um tempo antes do tempo, um vazio repleto de potencial. Conta a história de uma faísca divina, um sopro de criação. O universo irrompeu em ser. As estrelas incendiaram-se, os planetas formaram-se. O Éden, um paraíso intocado pelo tempo. Um lugar onde os rios corriam com água cristalina. Este era um santuário, um testemunho da beleza divina. Foi aqui que a história da humanidade começaria. Imaginem um mundo banhado por luz solar perpétua, onde brisas suaves carregavam o doce aroma de 1000 flores. Este era o Éden, um jardim de beleza e abundância inimagináveis. Prados luxuriantes alfombravam a terra, salpicados de flores silvestres vibrantes. Rios cintilantes serpenteavam pela paisagem. O canto de pássaros exóticos enchia o ar. Os animais viviam em perfeita harmonia. Leões descansavam pacificamente ao lado de cordeiros. Um mundo intocado pela decadência, onde a vida florescia na sua forma mais pura. Neste paraíso de fartura, o Criador formou o homem. Não de metais preciosos ou fogo celestial, mas do humilde pó da terra. Moldou-o com cuidado, criando-o à sua imagem e semelhança. Nesta forma, ele soprou o fôlego da vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Adão, como foi chamado, despertou neste santuário ajardinado. Abriu os olhos para contemplar as maravilhas da criação, os seus sentidos inundados pelas paisagens, sons e cheiros do paraíso, o calor do sol na sua pele, a frescura da terra sob os seus pés, o sabor doce da fruta madura. Tudo isto era novo e maravilhoso para ele. Era inocente, sem o fardo do conhecimento ou da experiência, um reflexo perfeito do divino no coração da criação. Adão, curioso e ansioso por explorar os seus arredores, começou a dar nome a todas as criaturas que encontrava. Deleitava-se com a sua diversidade, reconhecendo a sua própria ligação à teia da vida que o rodeava. No entanto, neste paraíso de opulência, duas árvores tinham um significado especial: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, com os seus ramos carregados de frutos luminosos, representava a imortalidade e a comunhão com o divino. Era um símbolo da presença contínua e da bênção de Deus dentro do jardim. A árvore do conhecimento, por outro lado, destacava-se. Os seus frutos, embora sedutores, eram proibidos. Comer desta árvore, foi avisado Adão. Seria convidar a morte e a separação do divino. Secção 5. Uma prova de obediência. Por que criar uma tentação, um potencial para a desobediência, num paraíso concebido para a perfeição? A resposta talvez esteja na natureza do livre-arbítrio. A verdadeira obediência, o verdadeiro amor, só podem existir face à escolha. Adão, criado à imagem do seu Criador, foi dotado desta mesma capacidade de escolha. Tinha a liberdade de obedecer ou desobedecer, de abraçar o amor do seu Criador ou de o rejeitar. O mandamento relativo à árvore do conhecimento foi um teste, um cadinho no qual a lealdade e o amor de Adão seriam provados. Foi uma oportunidade para ele demonstrar a sua compreensão da ordem divina, para reconhecer os limites estabelecidos para o seu próprio bem. Foi um teste, em última análise, da sua vontade de confiar na sabedoria e no amor do seu Criador. Secção 6. Uma companheira para Adão. Adão, embora rodeado pelas maravilhas da criação, sentia uma profunda sensação de solidão. Ansiava por uma companheira, alguém com quem partilhar as alegrias e descobertas desta existência extraordinária. Reconhecendo esta necessidade, o Criador declarou: "Não é bom que o homem esteja só.
Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E assim, da própria costela de Adão, o Criador formou Eva. Ela era osso dos seus ossos, carne da sua carne, um reflexo do seu próprio ser. Com a sua criação, uma nova dinâmica entrou no jardim. Enquanto Adão foi formado da terra, enraizando-o no mundo físico, Eva emergiu do próprio Adão, representando uma ligação emocional e espiritual mais profunda. Secção 7. O poder da escolha. A chegada de Eva ao Éden marcou o início de uma era de companheirismo e admiração partilhada. Juntos, exploraram o jardim abundante, deliciando-se com a companhia um do outro e maravilhando-se com as complexidades da criação. No entanto, a sua presença também introduziu uma nova camada de complexidade ao teste divino. A serpente, astuta e enganadora, viu uma oportunidade. Aproximou-se de Eva, questionando a validade do mandamento do Criador. É verdade que Deus vos disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Perguntou ele com as palavras a pingar de insinuação. Com esta simples pergunta, plantou uma semente de dúvida, um desafio ao próprio fundamento da sua existência no paraíso. As palavras da serpente infiltraram-se nos pensamentos de Eva. Ele pintou um quadro de um Deus que escondia o conhecimento por inveja, que procurava limitar o seu potencial. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, sibilou ele. O fascínio do conhecimento proibido, a promessa de se tornarem como Deus, provou ser demasiado tentador para resistir. Eva, influenciada pelo engano da serpente, deu uma dentada no fruto. Tinha um sabor doce, inebriante. Naquele momento, sentiu uma onda de consciência, uma sensação de compreensão que lhe tinha escapado antes. Ansiosa por partilhar este conhecimento recém-descoberto, ofereceu o fruto a Adão. Adão, confrontado com a oferta de Eva e o peso do mandamento do seu Criador, encontrou-se numa encruzilhada. Podia escolher a obediência, defendendo a ordem divina e preservando a sua inocência, ou podia escolher o conhecimento, abraçando as consequências desconhecidas das suas ações. Naquele momento crucial, Adão escolheu seguir Eva. Pegou no fruto da sua mão e comeu. Imediatamente, os seus olhos abriram-se. O mundo parecia diferente. O véu da inocência tinha sido levantado. Viram a sua nudez e sentiram uma sensação de vergonha, uma consequência da sua desobediência. A harmonia do jardim foi quebrada, substituída por uma nova consciência da sua vulnerabilidade e separação do seu Criador. As consequências das suas ações foram rápidas e severas. A terra, antes fértil e generosa, agora produzia espinhos e cardos. O trabalho árduo e as dificuldades substituíram a abundância sem esforço que antes conheciam. Os animais, antes dóceis e pacíficos, agora fugiam da sua presença. A harmonia do Éden estava irrevogavelmente quebrada. Adão e Eva foram expulsos do jardim, forçados a enfrentar as duras realidades de um mundo para sempre alterado pela sua escolha. Carregavam consigo o fardo pesado da sua desobediência, o conhecimento do bem e do mal gravado no seu próprio ser. O paraíso estava perdido, mas das suas cinzas surgiram as lições duradouras da escolha, da consequência e do poder duradouro do livre-arbítrio. A história de Adão e Eva é uma parábola intemporal, um reflexo das complexidades inerentes à experiência humana. Fala do nosso desejo inato de conhecimento, da nossa vulnerabilidade à tentação e das profundas consequências das nossas escolhas. O Éden, outrora um símbolo de perfeita harmonia e abundância sem esforço, tornou-se numa lembrança pungente do que foi perdido. No entanto, dentro desta história de perda reside uma mensagem de esperança.
pois mesmo no seu exílio, Adão e Eva carregavam dentro de si a centelha divina da criação. Carregavam a capacidade de amar, de ter compaixão, de redenção. E assim, aventuraram-se para fora do jardim, carregando o peso do seu passado, mas também a promessa de um futuro moldado pelas suas próprias escolhas e pelo amor eterno do seu Criador.